Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira, 30 de julho de 2020, para essa reta final do Jornal da Rede Alesp, trazendo muito mais informação para você que está em casa. E a gente continua o nosso giro de repórteres, trazendo de novo aqui a Melissa Araújo para atualizar para a gente nesse momento da CPI e também o que acontece mais hoje aqui na casa. Melissa, bem-vinda novamente. Oi, Júlia. Obrigada. Mel. A CPI da violência sexual acabou, né? Já eles concluíram os trabalhos por hoje, mas eu queria falar da outra CPI que também aconteceu aqui na casa, Mel. que é a das quarteirizações. Melissa? Oi? Só informando, então, você está falando do final da CPI, só informando que nós, aqui do Jornal da Rede Alesp, estamos no YouTube e também na TV novamente. Pode prosseguir, Mel. Isso. Então, a CPI das quarteirizações acabou de acabar. Eles ouviram hoje o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luz Sarrubo, e também deliberaram sobre 11 itens. A CPI das quarteirizações tem se debruçado aí sobre os contratos firmados no estado de São Paulo. A gente volta a explicar aqui o que são quarteirizações, porque não é um termo familiar a todas as pessoas, mas é como, assim, uma organização, por exemplo, é contratada pelo estado de São Paulo e essa organização contrata outra empresa. Então, ela quarteiriza o contrato. E aí, os deputados estão investigando sobre vários aspectos. Muitos desses contratos estão na área da saúde, mas não é só na área da saúde que eles estão investigando, eles estão vendo em outras pastas também, porque na educação tem contrato nesse modelo, na cultura, no esporte, nos transportes, então são várias áreas do Estado. Então, por isso, até essa é uma CPI com várias subrelatorias, que os deputados estão divididos aí para que eles consigam fazer uma análise mais criteriosa e mais ampla possível. No finalzinho agora da reunião, os deputados debateram sobre chamar o CRM para prestar esclarecimentos quanto à natureza dos vínculos empregatícios que os médicos possuem nestes contratos. A gente lembra o seguinte, geralmente os médicos, por exemplo, eles têm um contrato de prestação de serviço para essas organizações, que eles chamam de PJ, que a gente chama de PJ. E aí, nesse caso, eles não consideram esse como um contrato quarteirizado, porque contrata-se ali uma cooperativa de médicos e esses médicos prestam serviços para organização ou para contratada. E aí, mas os deputados estão preocupados quais são os vínculos empregatícios, quais são os sistemas de trabalho que esses profissionais estão tendo. Eles estão fazendo uma carga completa, eles estão fazendo uma carga limitada, então eles estão fazendo uma carga a mais do que deveriam, então tudo isso eles querem investigar, muito embora seja uma questão propriamente trabalhista, eles querem também dar uma olhada nessa questão para ver se tem alguma irregularidade. Então, os deputados estão preocupados com todas essas questões. Vou colocar aqui para vocês mais alguns... eles fizeram também aqui, requerimento que solicita o comparecimento, a deputada Janaína fez essa solicitação, senhor Basílio Jorge Pantazes e Wilson Melo Neto, para prestar esclarecimentos a esta comissão a respeito do processo número tal de aquisição de ventiladores e anestesia e ventilador pulmonar da Secretaria de Estado da Saúde. Então, todos os insumos, todas todos os detalhes, veja, esse é um contrato de respirador que a deputada pediu para verificar. Então, eles não estão observando só contratos grandes,
contratos menores, também estão sendo observados pela CPI, porque todos eles foram feitos aí com dinheiro público, né? Mais tarde a gente tem sessão, a gente tem a ordem do dia aqui na Assembleia, então, assim, a casa está super movimentada, cheio de informações e cheio de coisas acontecendo. Vocês têm alguma dúvida, meninas? É importante também dizer, Melissa, para as pessoas, né, e reiterar também essa informação do trâmite. A CPI, ela investiga, se precisar, tem alguma sanção jurídica, como que é o procedimento, como sai daqui os resultados da CPI e vão para outra esfera jurídica? É assim, ó, eles fazem o levantamento durante os 120 dias que eu havia mencionado antes, ou mais 60, 120 mais 60. Faz o levantamento. Desse levantamento é gerado relatórios, ou mais relatórios. No caso da CPI, das quarteirizações, serão pelo menos 4 relatórios de cada uma das subrelatorias, que serão juntados num relatório só, né? Ou eles serão entregues para o relator, que vai juntar num relatório só e fazer o parecer final. Esse documento é encaminhado ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Se o Ministério Público enxergar ali uma irregularidade, ele incorpora aquela informação nas investigações que eles também têm. Caso eles não identifiquem nenhuma irregularidade, porque, óbvio, tem organização que está trabalhando bem, tem organização que não está trabalhando bem. Os deputados não têm a intenção de punir quem está fazendo o serviço que foi contratado, não é isso. É só ver quem não está fazendo corretamente. Se não houver nenhuma irregularidade, será arquivado, pronto, não tem problema. Mas se houver, será investigado. Então, essas investigações, o que é feito dentro da Assembleia, não tem um peso de uma punição. Porém, ele pode ser usado, sim, como um item de uma punição futura, né? Então, ele pode ser usado dentro de uma investigação, sim. Então, o processo de uma CPI é muito importante. Ontem, a deputada Janaína estava no estúdio com a Priscila, e ela comentou algo que me chamou muito a atenção, que é assim: uma CPI, ela faz um requerimento de convite a alguém, certo? E quando ela faz esse requerimento de convite, a pessoa pode dizer, não, eu não vou. Por quê? Porque ela pode não querer produzir provas contra si. Obviamente que as pessoas têm uma tendência a colaborar, mas se ela não quiser colaborar, legalmente ela está amparada. Porém, quando a CPI faz uma convocação, é diferente. Aí uma convocação tem que ser atendida. Então, eu acho bem interessante essa divisão para que a gente consiga visualizar a amplitude do trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Bem interessante. Perfeito. Essa Melissa Araújo, nossa repórter, sempre muito bem informada sobre as comissões, sobre tudo que acontece aqui no Palácio 9 de Julho. Obrigada, Melissa, pela sua contribuição e para contar para o pessoal que está em casa como funciona o dia a dia aqui do Legislativo. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Melissa. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp falando sobre recursos e créditos, né? Com recurso para empréstimos praticamente esgotados, o Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, é até o momento o único programa de crédito do governo bem sucedido em meio à crise. Dos 18 bilhões e 700 milhões de reais disponibilizados, 99,5% do total já foram efetivamente emprestados às empresas com dificuldades. Nas demais linhas lançadas durante a pandemia, os percentuais não superaram os 30% e os montantes envolvidos são bem menores. O plenário da Câmara poderá ampliar os recursos do PRONAMP.
O programa ganhou impulso no dia 6 de julho, quando o Banco do Brasil começou, então, a operar a linha de crédito. Apenas naquele dia, o Banco Estatal liberou 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em 3 semanas, a linha secou. A procura é justificativa pelas condições favoráveis. A taxa de juros máxima corresponde à Selic, que é a taxa básica da economia, hoje em 2,25% ao ano, mais 1,25%. O prazo para o pagamento é de 36 meses. Podem acessar o crédito micro e pequenas empresas que tenham até 4 milhões e 800 mil reais de receita bruta anual. Cada empresa pode obter recursos equivalentes a até 30% do faturamento registrado em 2019. O dinheiro pode ser usado para investimento e para despesas operacionais. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Luciana Greik, vice-presidente de um grupo de administradora de bens, e ela vai nos falar nesse momento sobre um projeto de lei que vai obrigar moradores e síndicos a informarem sobre violência doméstica. Boa tarde, Luciana. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bom? Tudo em ordem, tudo em ordem. É um tema muito importante, Luciana, com relação a esse PL, obrigando, então, aí moradores e síndico a informarem violência doméstica nos condomínios. Conta pra gente, para quem está ouvindo, vendo a gente, como surgiu essa iniciativa com relação à violência doméstica. Então, na verdade, essa iniciativa a ideia surgiu ano passado, por sermos uma empresa que administra condomínios, e a violência doméstica geralmente acontece dentro dos lares das pessoas. Então, no meu ver, as empresas têm uma responsabilidade social para criar campanhas que minimizem e conscientizem todos os moradores, funcionários e síndicos que é uma realidade, o problema está aí. O Brasil hoje está em 5º lugar do número de casos de violência, é uma epidemia, é um problema social. E a minha empresa, como se comunica com mais ou menos 300 mil pessoas dentro de casa, a gente se viu na obrigação de criar campanha alertando, criando um botão de socorro a vítimas, criando cartilhas para orientar moradores, mesmo as vítimas, quais são os crimes mais comuns dentro de condomínio. Então, eu acho que foi mais ou menos essa responsabilidade social que todos deveriam ter, seja como cidadão ou como empresa. Agora, como os condomínios eles chegam a essa campanha, ou mesmo, como você falou, né, o botão foi disponibilizado no site, como é que elas entram em contato com vocês, como é que eles podem fazer essa parceria para se resguardar e resguardar as pessoas que moram nos condomínios? Então, na verdade, esse botão ele está dentro dos nossos canais digitais do cliente e ele direciona para uma rede de apoio, acolhimento e orientação, que é o projeto SOS Justiceiras. Ele foi criado durante a pandemia e são voluntárias que vão receber um formulário que a vítima preenche e vai entrar em contato com as vítimas para dar todo um respaldo, auxílio e acolhimento, seja na parte jurídica, médica, psicológica e assistencial. Agora, Luciana, efetivamente a gente está falando de uma rede de acolhimento, de assistência, mas a partir do momento em que acontece a situação de violência, claro, precisa chegar e denunciar a polícia, mas dentro do condomínio, como o síndico deve proceder, ele pode intervir, pode ajudar. Então, agora uma orientação para quem está ouvindo, vendo a gente, que tem esse posto de síndico, né? Isso. A nossa orientação é sempre, se for uma violência iminente, né? A briga é na hora, tá escutando barulho, viu que algo é anormal. Antes de chamar o síndico, o morador deveria sempre chamar a polícia, a autoridade. É ele que tem essa competência para verificar. O síndico, se ele for abordado,
nessa hora, ele vai ligar para a polícia, porque só numa briga efetiva, você pode ir lá, gravar, ver de que unidade é, mas a gente não aconselha os moradores e síndicos terem esse papel de polícia, porque é perigoso, a pessoa pode estar armada, exatamente isso. Então, é a polícia, essa briga iminente. Agora, existe um outro tipo de violência, né, doméstica, que são aqueles maus tratos, é a violência mais silenciosa, que aí tanto os funcionários quanto os moradores vão observando e ficando em alerta, né? Não é aquela coisa que exige a polícia na hora. E geralmente as pessoas recorrem ao síndico. O síndico tem o dever, né, de zelar pelo bem-estar e segurança dos moradores. Então, ele deve, sim, fazer registros dessas reclamações, analisar e denunciar para os órgãos, depende de acordo, né? Porque tem um número para quando é violência contra a mulher, tem um número contra idoso, criança, adolescente, deficiente. Então, a gente alerta isso, é mais fazer um registro. Se o morador não fizer a denúncia, ele deve fazer sim, e instruir os funcionários como proceder. Justamente essa questão com os funcionários, você estava falando, né, do síndico, ele zela por esse ambiente do condomínio. Você falou sobre como deve ser o procedimento com o síndico e como deve ser o procedimento, então, com os colaboradores do condomínio, caso em alguma área comum do condomínio presencie, então, essa violência contra a mulher, contra uma criança. Qual o procedimento, então, para esses colaboradores? A gente sempre alerta, mais uma vez, de chamar a autoridade. Se ele presenciar na hora, ele tem que ligar para a polícia, porque é a polícia que pode interferir. Ele também, a gente aconselha a registrar em livro o ato, né, para ficar registrado, se puder filmar, consistir em provas, mas tem que chamar a polícia e depois avisar o síndico. Muitas vezes, o síndico ele não mora no condomínio. Tem muitos condomínios que possuem síndico profissional, então, às vezes, ele não está ali para resolver o problema, entendeu? Por isso que a gente alerta que a primeira coisa, tanto moradores, funcionários, se é uma violência efetiva, presenciou, chama a polícia. Agora, essa questão da omissão, às vezes omissão por medo mesmo de intervir naquele momento, omissão por não saber o que fazer. Quem vê algum tipo de agressão, presencia e não denuncia, pode ter alguma implicação jurídica? Hoje não, né? Hoje não tem nenhuma implicação. Acho que é só um dever moral, né? Um dever social que todos têm como cidadão. Mas é exatamente por isso que as campanhas de conscientização e encorajamento funcionam. Porque a gente precisa mudar a mentalidade da população, que vem do machismo, de uma sociedade patriarcal, que ninguém se mete em briga, as pessoas têm medo. E a gente também tem que tomar cuidado para preservar esse anonimato de denúncia, né? Então, quando ele alerta o síndico, alerta a polícia, o incentivo da denúncia é sempre um anonimato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não expor o morador, né? Porque senão ele pode acabar se acanhando e não denunciando. Luciana, você tocou num ponto muito importante. Tem muitos condomínios, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, que são administradas por empresas terceirizadas. Você tem o porteiro eletrônico, enfim, é toda uma outra dinâmica do condomínio. Qual, então, deve ser o procedimento até dos próprios moradores? Você falou dessa questão moral, né? Não sei se o conselho ali do condomínio conversa com o administrador do condomínio para tentar se inteirar até desse PL, dessa obrigatoriedade, de ter algumas normas, algum tipo de cartilha. Vocês aí no grupo desenvolveram uma cartilha com relação a isso? Qual que é a sua visão nesse sentido? Eu acho que
cada vez mais as empresas têm que fazer campanhas de conscientização, os síndicos também têm que cobrar isso, porque se tivermos displays de elevador, dizendo os números para denúncia, incentivos, disponibilizar botões de socorro para a vítima, porque muitas vezes ela não consegue pedir ajuda e o vizinho que vai ajudar, ou ela por um botão, um aplicativo que o agressor não vai perceber. Então, eu acho que a campanha de conscientização é sempre o melhor caminho, porque vai mudando aquele conceito, aquela concepção. Eu sei porque como estamos fazendo ainda, porque a gente fez em várias fases, a nossa campanha, quando foi disparada, ela teve uma repercussão extremamente positiva. Para você ter uma ideia, hoje eu tive mais de 1.500 cliques no meu botão de socorro. E aí eu te digo, eu não sei dizer se foi para pedir ajuda, porque é sigiloso todo o processo dos Justiceiras, mas eu impactei 1.500 pessoas que tiveram interesse em conhecer o que era o SOS Justiceiro, o botão de socorro, a campanha. Tive muitos elogios, pessoas que falaram, nossa, eu escuto um barulho, a próxima vez eu vou denunciar. Então, eu acho que o caminho é esse, são campanhas de conscientização e para as pessoas denunciar mesmo. E até dentro disso, Luciana, para a gente encerrar, essa questão que tem ficado tão latente na pandemia, né? Nesse momento de pandemia, de você olhar para o outro com um outro olhar, né? É meio redundante, mas é isso, é olhar para o outro de um modo diferenciado, de você se preocupar com o outro, não só com você. Exatamente, eu acho que essa pandemia serviu para o ser humano rever a vida e pensar no próximo. Então, a gente viu muita campanha de solidariedade, de ajuda, até na questão da violência doméstica, quando o primeiro índice saiu, que o aumento foi gritante. Eu acho que muitas empresas se impactaram, pessoas, porque pensa, todo mundo está trancado em casa, ninguém pode sair, já estamos com medo de um vírus, de uma pandemia, de uma doença, todo mundo sem emprego, e aí vem todo um número de pessoas que estão sendo agredidas, e aí, ao mesmo tempo, aquela sensibilidade do momento do vizinho que escuta tudo, porque ele está dentro de casa, então hoje você escuta tudo, né? Todos os problemas são divididos, e as pessoas não tinham mais esse hábito de falar com o vizinho, dar um bom dia, de ter esse convívio mesmo, de ser uma sociedade, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mudar a educação social do cidadão. Perfeito, Luciana Grachi, economista e vice-presidente de um grupo de administradora de bens, falando para a gente, então, desse PL que obriga moradores e síndicos a informarem a violência doméstica. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada. Até mais. Até. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Na sequência, muito mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.